O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição que vai falar sobre a 16ª rodada do Campeonato Alemão. O Campeonato Alemão está chegando na sua metade, portanto também está chegando aquele período de pausa para o inverno alemão. Teremos algumas semanas sem a bola rolando lá na Bundesliga. Enquanto isso, a gente segue te atualizando sobre as principais informações da Bundesliga, as principais informações dos principais clubes da Alemanha. E nessa semana, nesse meio de semana, né, estamos gravando esse episódio numa quinta-feira, dia 16 de dezembro, as festas de fim de ano já se aproximando, gravando numa quinta-feira de manhã, e eu tenho ao meu lado dois outros colegas que acompanham muito a Bundesliga, que sabem muito de futebol alemão. Primeiro deles, figurinha já conhecida, dou as boas-vindas a Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, Xará? Tudo certo, tudo certo. Essa rodada aqui foi eletrizante, né? A gente viu essa 16ª rodada, jogos com muitos gols rápidos, né? Jogos com uma eletricidade, né? Uma questão de fervura, de rapidez muito grande. Então foi, novamente, né? Para gente que não está muito acostumado com os alemães, com as semanas inglesas, no futebol alemão, foi uma semana muito agradável de jogos, assim. Eu particularmente gostei, mas eu sei que a NFL não vai trazer mais entretenimento para as nossas semanas de fim de ano. De fim de ano e de segunda a quinta, infelizmente. E também, né, acho que também particularmente para mim, meu último podcast também, acho que desse ano aqui de 2021. De 2021, né? De 2021. Então vai ser bom aí, a gente também vai ter um pouquinho de férias, né? Assim como os jogadores da Bundesliga. Então, já até deixando aqui um certo convite, entre aspas. Eu estarei em Brasília do dia 29 de dezembro ao dia 10 de janeiro. Então, quem quiser me ver lá, quem escuta a gente lá de Brasília, em específico em Águas Claras, pode ir lá me encontrar, pode me chamar na DM do Twitter, a gente toma uma cerveja e se diverte também pela capital federal. Maravilha. Também aguardo ansioso pelo dia que você vai dar um pulo aqui em Salvador, ou quem sabe eu dar um pulo no Rio de Janeiro para rolar essa cerveja aí, quem sabe? Exatamente. Eu também estou ansioso para ir para Salvador. Ver todos os amigos. Acho que eu vou de Lauro de Freitas até o Cabula, né, que são alguns bairros daí de Salvador. Lauro de Freitas te aguarda. Bom, essa rodada de fato teve alguns jogos com muitos gols. A gente teve 5 gols lá no jogo entre Gladbach e Frankfurt, 5 gols também no jogo entre Wolfsburg e Colônia. Vamos destacar muito essas partidas que tiveram uma alta carga de drama. E para terminar de apresentar a nossa equipe para esse episódio do Chucrute FC, eu tenho que também dar as boas-vindas a um convidado especial. Ivan Gabriel, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo. Pode fazer sua apresentação, pode fazer o seu marketing aí para falar para as pessoas te seguirem no Instagram. Fique à vontade. Muito obrigado, Guilherme. Bom, vocês me quebraram totalmente quando colocaram Gladbach e Frankfurt. Mas estamos aí, minha segunda participação no Chucrute FC. Enfim, sempre uma honra poder dividir esse espaço com vocês. Agora, para fazer o marketing, como você falou, que eu faço conteúdo de futebol alemão escrito também em alguns spaces na Fußball BR, no Fußball BR, inclusive. O Jonathan ficou me enchendo o saco com isso. Brincadeira essa parte. Então, quem quiser acompanhar no Twitter, porque eu falo especialmente sobre Gladbach, @IvanGabrielZJ, com ZJ no final. E é isso, vamos falar. O Guilherme Monteiro falou muito bem.
Essa rodada foi de reviravoltas, alguns clubes se afundando ainda mais e outros se consolidando na boa fase. Então tem tudo para ser uma final de dezembro, muito interessante, e o começo de janeiro que promete. Pois é, o Ivan, torcedor do Gladbach, com a cabeça um pouquinho inchada por esse momento da equipe comandada pelo Adi Hütter, mas ele inclusive vai nos ajudar a entender o que está rolando lá em Gladbach para a equipe estar num momento tão ruim no campeonato, se aproximando perigosamente, inclusive, da zona de rebaixamento. Antes da gente começar esse nosso debate e da gente aprofundar a nossa discussão, quero dar aquelas boas-vindas tradicionais a todo mundo que nos acompanha, falar que o nosso trabalho a gente está publicado nos principais agregadores de áudio, a gente também disponibiliza os nossos episódios no YouTube, fazer também o agradecimento aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, página para a qual o Ivan contribui e que também faz um ótimo trabalho acompanhando o futebol alemão, acompanhando a Bundesliga. Então vamos lá falar sobre essa rodada de campeonato alemão que teve um reencontro que não terminou muito bom para o treinador. Um treinador que encontrou seu ex-clube, no caso o Adi Hütter, reencontrou a equipe do Eintracht Frankfurt e acabou perdendo por 3-2, jogando em casa, jogando lá no Borussia Park. Um jogo que no primeiro tempo acabou nem sendo tão movimentado, a gente não teve tanta chance de gol. Ainda assim, as equipes aproveitaram muito bem a única chance que apareceu para cada uma delas. O jogo foi para o intervalo empatado em 1-1. E aí, em questão de minutos no segundo tempo, saíram mais 3 gols. O Eintracht Frankfurt abriu 2-1, sofreu o empate, depois abriu 3-2. E assim o placar permaneceu até o final da partida. Mesmo com uma expulsão, o brasileiro Tuta foi expulso ali na metade do segundo tempo. Depois disso, o Gladbach tentou se recuperar, mas acabou não encontrando o gol de empate. E com esse resultado, como eu falei, o Gladbach se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento. É a 4ª derrota consecutiva da equipe do Adi Hütter na Bundesliga, enquanto a equipe do Eintracht Frankfurt respira um pouco mais no campeonato, subiu para a 7ª colocação com 24 pontos. Xará, queria ouvir primeiro as suas impressões sobre o que aconteceu nessa partida, com mais uma derrota da equipe do Gladbach, defesa mais uma vez cedendo muitos gols. Assim, né? Foi um jogo onde o Gladbach fez um gol, onde o momento que o Frankfurt era melhor, e o Frankfurt fez um gol no primeiro tempo, onde o Gladbach era melhor. Então foi essa mistura louca, né, desse primeiro tempo que aconteceu lá em Gladbach, né? Duas equipes que estavam também bem espelhadas em sentidos táticos, né? Marcação muito forte lá na frente. Você sempre tentando acionar os alas para tentar sair dessa pressão, né? O Gladbach com o Netz e o Scali, o Eintracht Frankfurt mais com o Kostic pela esquerda, mas também não esquecendo do Dani da Costa e do Job, que é o Lindstrom pela direita. Então foi assim, um jogo de muita intensidade, jogo muito dinâmico durante boa parte do tempo. Mas que o Frankfurt ali no segundo tempo, tudo foi muito rápido, né? O jogo de aceleração do Frankfurt, sempre tentando acionar o lado contrário ao início da jogada. O segundo gol, o gol do Job, mostra muito bem isso. Uma cobrança de lateral do Tuta, o Tuta encontra o próprio Job, o Job toca nos ovos, o Job troca a bola no Kostic, no Indica cruza, o Job finaliza, dá um tapa para fazer o 2-1. Então, nesse jogo de aceleração, quem se deu melhor foi o Frankfurt. E nos momentos de maior organização, o Gladbach não teve capacidade, apesar de um jogador a mais. Ali no final do jogo virou quase que um ataque contra a defesa, né? Porque o Frankfurt tinha um jogador a menos, a equipe naturalmente acabou recuando, ainda mais com a vantagem no placar. Só que nesse cenário o Gladbach acabou não conseguindo criar tanto. Teve algumas oportunidades até em bola parada, mas não conseguiu aproveitar. E repito, o Gladbach vem de 4 derrotas consecutivas e nesse período de 4 jogos acabou sofrendo 17 gols.
Ivan, nos ajude a entender, por favor, o que acontece com essa equipe do Adi Hütter, por que ela vem sofrendo tantos gols e por que ela se aproxima da zona de rebaixamento dessa forma. Tem alguma explicação lógica para esse momento ruim? Bom, eu como torcedor, eu atribuo muito. Eu acho que o Hütter tem uma culpa, sim. Eu acho que é justa essa avaliação, mas individualmente a gente vê que o time tem algumas falhas que não tem como prever inicialmente, como na posição de treinador. Na partida de ontem ele colocou um time um pouquinho mais jovem, enfim, por várias circunstâncias. O Hoffmann acabou se machucando, fez uma cirurgia. Provavelmente só vai voltar contra o Bayern de Munique já em janeiro. Enfim, o Stindl também ficou suspenso com o segundo cartão amarelo, também não jogou. O Elved acabou tendo problema intestinal e acabou não indo para a partida também. Então o Gladbach foi com poucos jogadores consideráveis experientes. Teve a falta do Kramer. Os dois laterais, inclusive, de 18 anos, né? Sim, sim, Uma exatamente. amostra disso, da juventude da equipe que entrou em campo ontem. Por outro lado, o Gladbach em si, nessa partida, sofreu derrota, é claro, mas jogou relativamente bem. Só o primeiro tempo mesmo. Depois foi o Gladbach que dos últimos três jogos no segundo tempo. Em específico, com muitos erros individuais e também com um certo desequilíbrio em campo. É meio complicado falar sobre esse time porque a gente viu nessa temporada especificamente que tem dois Gladbachs. O Gladbach mais jovem, que fez bons jogos contra Dortmund, contra o Wolfsburg mesmo, que foi talvez a melhor partida em si, com todo mundo disponível, com o Bayer, com o Scali, com o Nets, enfim. E o Embolo jogando muito bem também. Então é complicado, mas eu acho que faltou no segundo tempo, quando o Gladbach acabou por perder o jogo assim, não conseguindo imprimir o ritmo que também que fez no primeiro tempo, que foi muito bem contra o Frankfurt. O Frankfurt teve bons momentos, mas acho que o Gladbach foi melhor no geral. Enfim, em uma jogada individual, o Gladbach acabou tomando o gol e desmoronando completamente. Então, o Gladbach faltou experiência no segundo tempo, apesar de ser uma grande ironia. O time começou a jogar bem com os jogadores mais jovens. Uhum. E uma das coisas que eu vi de maior destaque nessa equipe do Gladbach, principalmente no primeiro tempo, que é o período que você destacou como o melhor momento do Gladbach na partida, foi aquele lado esquerdo, né, com o Luka Netz, com o Manu Koné, às vezes trabalhando bem para sair da pressão do Eintracht Frankfurt, a pressão que o Eintracht Frankfurt exercia na saída de jogo. O gol, inclusive, sai dessa forma, com o Manu Koné conseguindo conduzir a bola em meio aos jogadores do Frankfurt e lançando o Luka Netz lá do lado esquerdo. O Netz teve um outro momento também, um lance perigoso da equipe do Gladbach, em que ele é lançado e consegue produzir uma jogada de perigo. Então acho que esse lado esquerdo foi o que eu vi de melhor do Gladbach durante esse primeiro tempo contra o Eintracht Frankfurt. Luka Netz pela esquerda, Scali pela direita, foram os dois alas da equipe do Adi Hütter na partida. Os dois, como eu falei antes, com 18 anos, e mostrando, como o Ivan falou, que o Gladbach tem muita qualidade entre os seus jovens atletas, né? O Koné é um cara que vem se destacando demais nessa temporada, nessa Bundesliga, e jogadores como o Luka Netz e o Joseph Scali vêm se mostrando também caras bem promissores nessa temporada. Agora, Até o Ivan, Embolo, até o diga. Embolo mesmo, até mesmo o Embolo, acho que se tem um ano que o Embolo tá jogando bola para burro, é essa temporada também. Eu acho que também há de se ressaltar o crescimento dele também. Nesse jogo foi importante também. O cara ali para cima do Hint, do Indica, ganhando muitos duelos físicos ali, fazendo com que o Gladbach tivesse também jogadas pelo lado também. Ele foi importante para abrir um espaço para o Plea. Foi um jogador importante nesse jogo. O Ivan falou que o Gladbach acabou desmoronando depois de sofrer o primeiro gol, né? O primeiro gol do Frankfurt foi marcado ali no finalzinho do primeiro tempo. O Gladbach estava muito perto de ir para o intervalo com uma vantagem de um gol,
Só que aí o Zakaria acabou conduzindo demais a bola, tentando tirar o Gladbach lá da defesa, acabou perdendo a posse, isso resultou no gol de empate marcado pelo Borré. Zakaria, que é inclusive, Ivan, um dos jogadores, digamos, de destaque dessa equipe do Gladbach, um dos jogadores conhecidos dessa equipe do Gladbach, que tem o contrato se encerrando ao final dessa temporada. E eu queria te ouvir sobre essa questão das renovações, que é algo que é muito questionado para o diretor esportivo do Gladbach, o Max Eber. A gente tem Denis Zakaria, Matthias Ginter, Patrick Herrmann, Jordan Beyer, todos eles com contrato só até o final dessa temporada. Como que você vê essas negociações? Se você acha que são contratos que devem ser renovados, ou se você vê, quem sabe, que a aposta deve ser mais nos jovens jogadores. Como que você vê essa situação, Ivan? Bom, primeiro que o Zakaria e o Ginter, eu tô um pouquinho cético, de certa forma, que eles se renovem. Porque o Zakaria, pelo visto, está querendo ir para o clube mais competitivo, já falou de Nápoles, Juventus, enfim, na própria Alemanha com o Bayern e o Borussia Dortmund. Então, eu acho que ele não deve renovar. O Ginter, eu acho que tem pequenas chances, mas remotas também. Mas eu acho que a prioridade deveria ser o Zakaria, por ter um valor de mercado muito acima, e o Jordan Beyer, que é o futuro da zaga do Gladbach, que é um jogador que acabou se machucando, infelizmente. Eu acho que ele seria titular nessas últimas partidas. Vinha jogando bem em jogos importantes. Então, eu acho que ele é uma peça fundamental para o futuro do Gladbach. Enfim, até pensando numa reposição imediata para o Ginter, caso não renove, até faz muito sentido, porque a característica é similar, apesar de não ser consolidado que nem o Ginter. Então é difícil para o Gladbach, porque só falando do Ginter e Zakaria, juntando o valor de mercado dos dois, é uma perda muito grande você de fato perder ele no final do contrato. Então vamos ter que ver também a questão se eles vão ser vendidos, caso seja óbvio, eles colocassem claramente que não iriam renovar, sair na próxima janela já. Enfim, tem o Herrmann, que eu acho que é mais protocolar mesmo, porque, enfim, ele é um ídolo do Gladbach, um ídolo recente, então imagino que deva renovar pelo menos por mais uma temporada. Então não enxergo muito problema nesse sentido. E colocando mais uma estatística preocupante aqui em relação à defesa do Gladbach, só 3 times nessa Bundesliga já sofreram mais de 30 gols até aqui. O Greuther Fürth, que é o Lanterna, o Hertha Berlim, o 14º colocado, e a própria equipe do Borussia Mönchengladbach, a 13ª colocada. O Gladbach tem 18 pontos, e o Augsburg, que é a equipe na 16ª posição, ou seja, aquela que disputaria o playoff contra o rebaixamento, tem 17. E para falar um pouquinho também do Eintracht Frankfurt, acho que vale destacar o Rafael Santos Borré, o atacante colombiano, que não começou muito bem lá no Eintracht Frankfurt, teve alguns momentos de instabilidade, demorou a marcar o seu primeiro gol, mas agora parece estar mais entrosado com o restante da equipe, mais participativo. Nesse jogo contra o Gladbach ele marcou um gol, deu uma assistência, vem se mostrando um cara importante para a equipe do Oliver Glasner. Ele que não é necessariamente um centroavante de área, um centroavante que vai se impor pela força física, ele contribui muito também pelos passes, na construção das jogadas, e isso acho que ficou evidente na assistência que ele deu para o Daichi Kamada, um passe de qualidade, uma assistência de alto nível, que acabou resultando no gol do 3-2 da equipe do Eintracht Frankfurt. O meio da tabela ali na Bundesliga está extremamente equilibrado, né? O Mainz, que é o 6º colocado, tem 24 pontos. O Bochum é o 12º, tem 20. Ou seja, a classe média ali do campeonato alemão está muito próxima. E o Eintracht Frankfurt se colocou no meio desse bolo. O Eintracht Frankfurt tem 24 pontos, é o 7º colocado. Mas agora a gente vai falar de equipes que estão um pouquinho mais acima na tabela. Ontem a gente teve o confronto entre o 3º e o 4º colocados, Bayer Leverkusen contra Hoffenheim, jogo lá na Bayer Arena.
Pela segunda rodada consecutiva, o Bayer Leverkusen abriu 2-0 no placar, e pela segunda rodada consecutiva, o Bayer Leverkusen não conseguiu vencer. Impressionante os vacilos que a equipe do Bayer Leverkusen está cometendo nessas últimas rodadas. Poderia estar ali próximo do Borussia Dortmund, brigando pela segunda posição na tabela, mas acaba ficando ali só a 1 ponto da equipe do Hoffenheim. O Bayer Leverkusen tem 28 pontos, o Hoffenheim tem 27. Patrick Schick, para variar, marcou os 2 gols do Bayer Leverkusen. E já ali no final da partida, depois dos 35 minutos do segundo tempo, Stiller e Dabur marcaram os 2 gols da equipe do Hoffenheim. Xará, o que você viu dessa partida? O que você pode falar desse jogo? Jogos da equipe do Bayer Leverkusen vêm sendo muito divertidos, né? Não necessariamente para o torcedor do Bayer Leverkusen, mas vem produzindo muitos gols. O Bayer Leverkusen tem um dos melhores ataques do campeonato alemão, mas também tem uma defesa que não é nada confiável e mostrou isso mais uma vez. Né? E o roteiro é muito parecido com o jogo do Frankfurt, se a gente for colocar a questão de mentalidade também. Porque assim, o primeiro tempo foi até um jogo equilibrado, com uma leve superioridade para o Leverkusen. Porque o Leverkusen conseguia, as duas equipes obviamente tinham estratégias bem semelhantes. Conseguia tentar atrair muito o Hoffenheim para o seu campo de defesa e a partir dessa atração gerando espaço para o contra-ataque. Então, toda a estrutura ali de defesa, Tapsoba, Kusunu, Palácios e Demirbay participando ali da saída de bola para tentar atrair esses jogadores de marcação do Hoffenheim e abrir espaço. E foi até assim que saiu o gol do Patrick Schick, né? Uma jogada onde o Kusunu, para mim, dá uma finta maravilhosa, coloca a bola no pé do Demirbay aciona o Diaby cruza a bola na cabeça, se não me engano foi uma chapada, né? Perdão, cabeça foi o segundo gol. A chapada do Schick e o Baumann dá meio que uma falhada. E o Hoffenheim, no primeiro tempo, com muitas dificuldades de sair de trás. Quando conseguia sair dessa pressão, a jogada ia para o lado direito, mas Bebu, Akpoguma não fizeram grandes jogos, tanto que o Akpoguma nem volta para o segundo tempo. E aí vem um outro personagem importante para o jogo, que é o Sebastian Hoeneß. Com essas mexidas que ele fez, trazendo o Stiller para o jogo, no lugar do Sebastian Ruud, tirando o Akpoguma e colocando o Pavel Kaderabek, o time do Hoffenheim ganhou muito em intensidade, ganhou muito em qualidade de jogo pelo lado direito e fez com que os 2 gols fossem marcados, né? O primeiro se assemelha até ao do jogo contra o Freiburg, o primeiro gol. Uma bola lançada, né? O Stiller ataca o espaço entre o zagueiro e o lateral, e chute sem ângulo ali, sem chance para o Radek fazer uma defesa. O Radek até admite que falha, mas foi um chute até relativamente difícil, né? O cara estava mais preparado para um cruzamento. E o segundo é uma jogada ali rápida pela direita, né? O Rutter, que é outro jogador que entrou no lugar do Bebu, fez uma jogada rápida, um cruzamento, um tapa muito inteligente do Munas Dabur, fazer o 2-2 e empatar o jogo, né? Eu diria que muito desse empate do Hoffenheim é uma questão mais de mentalidade e também de melhor ajuste das peças, né? Já que o Ruud não conseguia dar sequência a muitas jogadas no primeiro tempo. Eu já citei o Akpoguma, o Bebu também não fez um grande jogo, o Baumgartner também saiu, também não fez. Eu acho que esse ajuste de peças foi fundamental para que o Hoffenheim conseguisse o empate. E, obviamente, além da questão da mentalidade, do Leverkusen está defendendo uma certa despreocupação. O 2-0 trouxe um conforto muito grande, né? Porque o Leverkusen não vinha fazendo um grande segundo tempo. E você fez o 2-0 meio que deu uma relaxada. E foi até um gol bonito, né? Um cruzamento do Hincapié na cabeça do Schick, que deu um chute de cabeça para o fundo das redes do Palmo. Dando alguns números a essa campanha do Bayer Leverkusen, a equipe do Gerardo Zewani tem 39 gols marcados na Bundesliga até aqui. Só o Bayern de Munique marcou mais gols, mas tem 26 gols sofridos. Apenas 5 equipes da Bundesliga sofreram mais gols até aqui. Os números do Hoffenheim não são tão diferentes, marcou menos gols, sofreu 1 gol a menos,
Mas o Bayer Leverkusen tem que ficar atento, principalmente nessa questão defensiva, porque senão pode ficar difícil se sustentar na terceira colocação. Ivan, o que você vê dessas duas equipes nessa temporada da Bundesliga? Acho que o Hoffenheim vem fazendo uma campanha mais surpreendente, né? Começou um pouco irregular o campeonato, mas emendou uma sequência de vitórias impressionante, que colocou a equipe no G4 e faz a equipe competir muito bem contra as equipes mais fortes da Alemanha. Exatamente, como o Guilherme falou muito bem sobre a partida, eu não vi o primeiro tempo, eu vi o Dortmund contra o Greuther Fürth, mas eu acompanhei o segundo tempo e foi muito isso que o Guilherme falou. Com as alterações pelo lado direito, principalmente, o Hoffenheim atacou 40, estou aqui com o site da Bundesliga aberto, atacou 45% das vezes por ali. Então acho que é um número que representa bem aquilo que foi a partida. E no final do jogo, por 70, 80 minutos, a gente viu esse acomodamento do Leverkusen, principalmente errando saída de bola com o Jonathan Tah, enfim, e o crescimento do Hoffenheim. Então foi um resultado muito positivo, apesar de ter saído atrás do placar, mas eu acho que consolidou um pouquinho o desempenho do Hoffenheim em si. Caminhão. Peraí. Acho que consolidou o desempenho do Hoffenheim como um todo e trouxe mais competitividade em si. O Leverkusen investiu bastante, eu acho que não é tanta surpresa estar nesse patamar. Eu creio que foi uma das equipes que vendeu o Bailly para o Aston Villa e conseguiu fazer um excelente mercado, trazendo muitas peças interessantes. O Hincapié, aqui da América do Sul. Então, tem um Amine Adli, da segunda divisão francesa, também, que foi uma boa peça. Enfim. E o Schick, teve a manutenção do Schick, né, que acabou fazendo uma boa Euro. E agora está fazendo uma ótima temporada, para minha surpresa. Eu esperava que ele poderia fazer os seus gols, mas não ter esse nível de competitividade mesmo dentro da briga pela artilharia. Então, acho que no geral, acho que foi uma partida que a gente esperava, de certa forma, porque são duas, em termos de gols, né, porque são duas equipes muito bem colocadas na tabela, que apresentam bom futebol. Então, essa partida eu acho que foi muito interessante nesse ponto de vista. O Sebastian Hoeneß, em seu segundo ano de trabalho na equipe do Hoffenheim, agora vem colocando a equipe em ótimo nível, vem colocando o Hoffenheim ali na briga pelo G4 da Bundesliga, algo que só tinha acontecido quando o Julian Nagelsmann era treinador lá na equipe do Hoffenheim. E sobre o Patrick Schick, realmente é impressionante o campeonato que esse centroavante vem fazendo. Na temporada passada a gente via o André Silva se intrometendo na briga entre Haaland e Lewandowski, ali nas primeiras posições da artilharia do campeonato. Agora é o Schick quem vem cumprindo esse papel. 16 gols marcados em 16 rodadas do campeonato alemão. E uma estatística ainda mais impressionante. Os últimos 8 gols do Bayer Leverkusen na Bundesliga, todos eles foram marcados pelo Patrick Schick. Uma Schick dependência na equipe do Gerardo Seoane. Claro, a equipe tem muitos outros destaques, principalmente ofensivamente, mas o centroavante da República Tcheca vem se destacando demais, vem sendo importantíssimo para a equipe do Bayer Leverkusen. Virando a página nesse episódio do Chucrute FC, a gente teve um outro centroavante se destacando de forma decisiva para sua equipe, mas se destacando numa vitória do seu time. O Wolfsburg recebeu o Colônia, foi derrotado, perdeu por 3-2. E ele novamente, Anthony Modeste, foi decisivo para a equipe dos Bodes. O jogo estava empatado até ali a parte final da partida. Só que aí o Modeste, de cabeça, acabou dando a vitória já aos 45 minutos do segundo tempo. O Colônia, inclusive, perdia o jogo por 2-1 até a metade final do segundo tempo. Mas aí primeiro o Uth empatou a partida e o Modeste marcou o gol da virada. O Modeste, que já no primeiro tempo tinha feito o primeiro gol do Colônia nesse jogo. Pelo lado do Wolfsburg, Lucas Mecha e Wout Weghorst marcaram os gols, balançaram as redes. Ivan,
Colônia, sei que é rival do Gladbach, a rivalidade é realmente intensa entre as duas equipes, inclusive o Colônia acabou vencendo o Gladbach num derby recente, mas queria te ouvir na visão do rival um pouco sobre essa temporada do Colônia e sobre a atuação desse time do Stefan Baumgart. Bom, acho que é uma boa temporada com o Colônia, principalmente quando trocou de técnico, enfim, fez uma temporada passada muito fraca. Longe da expectativa do torcedor, certamente esperava pelo menos terminar no meio de tabela, sem qualquer tipo de sufoco. Tivemos algumas equipes que até conseguiram isso, de forma surpreendente. Mas eu acho que a vitória contra o Wolfsburg é muito importante, porque o time não estava numa fase tão boa assim, em termos de resultado. Enfim, só tinha ganhado do Gladbach nas últimas partidas, e agora voltou a ganhar do Wolfsburg, em uma situação um pouquinho parecida. Na questão do Gladbach, foi o Colônia que deu o pontapé inicial para essa crise, mas agora é uma situação muito difícil do Florian Kohfeldt no comando dos Lobos. Mas, no geral, o Antonio Modeste também está fazendo uma baita temporada. Eu acho que é uma das grandes surpresas, assim. É um centroavante muito simpático, um dos personagens mais icônicos da liga. Então, eu acho legal essa fase que ele está atravessando. Então, essa partida também do Wolfsburg também marcou a saída de uma peça muito importante para o Wolfsburg, que foi o Lucas Imerra, que acabou saindo machucado e vai ficar de fora dessa próxima rodada. Enfim, só deve voltar em janeiro. O Colônia consegue se recuperar um pouquinho na tabela, né? Conseguiu essa vitória contra o Wolfsburg. Até o começo dessa rodada, a equipe estava até se aproximando ali perigosamente da zona de rebaixamento, mas com esses 3 pontos diante do Wolfsburg, o Colônia chega a 22 pontos, fica ali no meio da tabela, na 10ª colocação, numa posição mais tranquila, e eu acho até que mais condizente com o que a equipe vem produzindo nessa temporada. Xará, queria te ouvir sobre essa partida, sobre essa equipe do Colônia, mais uma vez explorando muito o jogo aéreo. Impressionante como o Modeste contribui muito com isso, né? 10 gols marcados pelo Modeste nessa Bundesliga, 7 deles foram de cabeça. Agora sim. A gente estava falando aqui do Modeste, eu estava até pedindo aqui no chat aqui da nossa conversa. O Modeste é tão foda que ele é a tela inicial do meu computador. Baita foto, hein? Simplesmente Anthony Modeste. Enfim. Só para explicar, é aquela foto, aquela cena que ele pega a boina do Stefan Baumgart. Isso, baita cena. É muito engraçado, cara. Enfim, o jogo, assim, eu acho que o diferencial do Modeste dentro da área é o senso de posicionamento dele e de leitura das jogadas. Nesse jogo, novamente, ele também contou um pouquinho de sorte, né? Porque antes de fazer o segundo gol, principalmente, ele tinha perdido 2 chances que geralmente ele não perde, né? No minuto 57, ele recebe um passe e ele chuta mascada e a bola vai quase na linha lateral. E no minuto 80, ele recebe uma bola cara a cara com o Castius, ele tenta encobrir, só que ele pega muito mal e a bola sobe. Mas quando a sua fase é tão boa, vai sempre surgir uma nova outra chance, e ele foi lá e fez o 3-2. Mas assim, como geral, Colônia, o primeiro tempo foi um jogo de muita luta, de muita garra, mas talvez nem tanta inspiração. Apesar de muito tentar com os Ischios, o Benno Schmitz, o jogo não desenvolveu como deveria. Muita segunda bola, mas muitas faltas. O jogo também, como geral, não estava agradável. O jogo não estava com um nível assim, legal. Mas o segundo tempo entrou também a estrela do segundo personagem da tela do meu computador, né, que é o Stefan Baumgart. Ele colocou, eu até achei estranho, o Zari Oskan, que estava fazendo até um jogo bom, ele sai do campo e entra o Jens Horn, que é o lateral esquerdo. E aí, nisso tudo, o Jonas Hector foi o meio-campista. E com ele, Jens Horn e Luis Schaub, que não estava fazendo um grande primeiro tempo, deu até origem ao primeiro gol do Wolfsburg. Fizeram ali o time começar a andar, começar a criar chance, cruzamento. E até que
toma água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Sai, apesar de sair, sai o 2-2, né? Já que o Wolfsburg tinha feito um gol anterior. E no final sai o 3-2. Mas, assim, como um todo, o Balme também foi decisivo nessas substituições. Na entrada do Kingsley Schindler, que foi uma grata surpresa, ele não tinha tido muitos minutos nessa temporada, entrou no jogo contra o Arminia, mas foi o lateral direito, não jogou bem. Ele foi lá, fez assistência, participou do segundo e do terceiro gol com 2 assistências. O Markut, que entrou e saiu no final do jogo, foi importante para o segundo gol. E também ali deu uma movimentação legal, né, que o Duda já estava um pouco desgastado. Então foi isso. Eu achei que o segundo tempo geral do Colônia foi mais interessante, com Rubens, Schweber e Zichus sendo importantes lá atrás para trazer esse jogo de velocidade, de intensidade que a gente conhece do Colônia, quebrando sempre as pressões para acionar os laterais e os alas para os cruzamentos. E lá na frente você ter o cara de decisão, como o Modeste, para matar o jogo quando necessita. E pelo lado do Wolfsburg fica essa preocupação mesmo. São 6 derrotas consecutivas na temporada. O Florian Kohfeldt, na carreira dele inteira... Tudo bem que a carreira do Kohfeldt não é muito longa, ele ainda é um treinador bem jovem, mas ele ainda não tinha passado por uma sequência dessas de 6 derrotas seguidas. E agora o Wolfsburg precisa se recuperar. Nem o Mark Van Bommel, inclusive, tinha passado por uma sequência tão pesada de derrotas. Até porque ele foi cortado por 5, né? Chegou no 5, opa, Jörg Schmettke, Marcel Schaffer, sai fora, irmão. Pois é. E falando no próprio Schmadtke, né, que é o diretor esportivo da equipe do Wolfsburg, teve uma declaração bem curiosa depois da partida. Posso explicar o contexto? À vontade. Então, beleza. Assim, é porque em 2017, quando o Modeste deixa o Colônia para jogar na China, o principal responsável pela saída do Modeste foi o Jörg Schmettke, que aceitou a proposta de 35 milhões de euros da China e fez com que ele saísse do clube, porque sim, o próprio Modeste alega que por ele não sairia. Então, foi mais interessante ali para o Colônia à época, e Jörg Schmettke foi lá e vendeu ele. Então, esse sentimento de vingança do Modeste também prevaleceu nesse jogo contra o Wolfsburg. E o Schmettke também complementou e disse que não importa com o que o Modeste fala, eu tenho problemas muito maiores do que uma provocação do Modeste. Até porque realmente não deixa de ser verdade. E só para trazer exatamente o que o Modeste falou, né? Depois da partida ele disse que o placar, que o resultado era ainda mais especial, porque ele estava afundando na crise o time do Jörg Schmadtke. Modeste e Schmadtke trabalharam juntos, né, no Colônia lá em 2017, como o Xará falou, mas aparentemente a relação não era muito boa, principalmente o Modeste não curtia muito o trabalho do Schmadtke. E o Schmadtke também não é um cara de relação fácil, pelo visto, né? Porque ele e o Oliver Glasner também não se bicaram muito, então parece que realmente é um cara difícil de lidar. E tem um outro detalhe importante, retomando um pouco sobre o jogo, Xará. Eu vi você até destacando isso no Twitter também, sobre como o Colônia sofreu os seus 2 gols na partida, né? Porque não é como se o Wolfsburg tivesse produzido muito para marcar esses 2 gols. As 2 bolas na rede do Wolfsburg na partida aconteceram logo depois de bolas paradas do Colônia. 2 bolas paradas ofensivas do Colônia acabaram dando errado e aí o Wolfsburg aproveitou o contra-ataque para marcar os seus gols. É meio inacreditável quando um time sofre 1 gol dessa forma durante um jogo, né? É um gol que é difícil engolir. Quando acontece 2 vezes no mesmo jogo, é um sinal bem estranho. Nossa, muito estranho. A primeira cobrança foi um escanteio, né? Ela sobra, o Schaub chuta, e o Zichus, que é muito criticado pela torcida do Colônia na Alemanha, porque para mim é um dos melhores jogadores do time, mais importante pelo menos, bate nele, ela sobra e vem o contra-ataque e sai 1-0. E o segundo gol foi uma cobrança de falta horrível do Jonas Hector, e ela sobra para o Wolfsburg, o Wolfsburg acelera e faz o 2-2, e faz o 2-2. 2-2 não, 2-1 à época. Com o Luke Bacchio ali ganhando facilmente do Benno Schmitz. E também acho que e vai muito por aí, né? O jogo do Wolfsburg, né? Um jogo que no geral
foi muito de contra-ataque, apesar de defender bem no primeiro tempo, como a gente fala, né, o Felix Mecha conteve muito bem os avanços do Benno Schmitz pela direita, e quando o Wolfsburg tinha de volta a posse, ele acelerava bastante, junto com o Roussillon também. Foram 2 jogadores ali para os momentos de desafogo do Wolfsburg muito importantes, além do Riedel-Baco. Então foi isso, né? O jogo do Wolfsburg passou muito pelo contra-ataque, muito pelos jogadores de lado de campo, Baku, Roussillon, Mecha e Luque Bacchio ali para acelerar e tentar fazer alguma coisa. Mas muito pobre, infelizmente aí o Florian Kohfeldt vai ter trabalho. E o Wolfsburg também, já até falando um pouco disso, eles devem estender com o Jörg Schmatt, que virou um personagem desse tema. Até o contrato dele vence no final da temporada, deve ser estendido até 2023. E também eles pretendem reforçar a equipe no verão, né? Mehmed, Ginczek, William não devem ficar para o clube, não devem ficar no clube, devem sair. O William talvez não saia nesse inverno por conta de lesão, mas os outros aí devem sair, abrir um espaço na folha do time para ver se há algumas contratações para reforçar de fato a equipe. E também o Weghorst corre risco de sair do clube. O Weghorst tem um certo interesse, que a Kicker disse, do Newcastle, né, o novo milionário de futebol. E pode talvez saia no inverno, aí seria um outro grande problema para o Wolfsburg ter nessa temporada. Nossa, mas também tá todo mundo indo pro Newcastle aí na próxima janela de transferências. Impressionante. Eu falo isso porque geralmente a Kicker, quando solta alguma coisa, sim. tem uma certa confiança. Não, claro, com justiça. A Kicker de fato tem uma credibilidade, mas é impressionante como tem rumor ligando os jogadores ao Newcastle. Vamos ver quem de fato vai lá para a Inglaterra disputar a Premier League por esse clube. Agora, a gente estava falando dos gols marcados pelo Wolfsburg, de fato foram falhas do Colônia, né? Não dá para você tomar um gol logo na sequência de uma bola parada ofensiva, mas o Wolfsburg também mostrou que sabe aproveitar muito bem. Como você disse, Xará, o Wolfsburg preparado para aproveitar os contra-ataques, e nos 2 lances a gente viu o Luque Bacchio mais adiantado em campo, exatamente para que a velocidade dele fosse aproveitada, e ele participou dos 2 gols. No segundo ele deu assistência, mas no primeiro é também ele quem participa da construção da jogada, lançando a bola pro Baku, que na sequência deu assistência para o Lukas Mecha. Ou seja, o Wolfsburg estava preparado para aproveitar esses contra-ataques e soube aproveitar eles muito bem quando as oportunidades apareceram. Pena para o Wolfsburg que eles acabaram não sustentando a vantagem no placar na reta final da partida. Agora, mudando de assunto nesse episódio, vamos falar da maior goleada que nós tivemos nessa rodada. O Bayern de Munique foi impiedoso contra o Stuttgart, marcou 5-0 jogando fora de casa, numa atuação de gala de Serge Gnabry, marcou 3 gols, distribuiu 2 assistências, Lewandowski fez 2 gols, ou seja, mais uma festa ofensiva do Bayern de Munique, mas que, olha, durante boa parte do jogo, o placar, as atuações não indicavam que a gente teria uma goleada tão expressiva, né? O Bayern de Munique acabou marcando 3 gols em questão ali de poucos minutos durante a segunda etapa e acabou construindo essa goleada. Mas, pelo menos na minha visão, não foi um jogo para uma diferença de gols tão grande. De qualquer forma, contra o Bayern de Munique você não pode vacilar por 5 minutos, senão eles vão lá e fazem isso mesmo. Eles vão lá e acabam goleando a sua equipe. Ivan, queria te ouvir sobre esse jogo. O que você achou de mais essa boa atuação do Bayern de Munique, de mais uma explosão ofensiva dessa equipe de Julian Nagelsmann, que já dispara na tabela da Bundesliga como o melhor ataque? Bom, assim como você falou, também não esperava, tanto porque o Bayern sem o Kimmich vencia só por 1 gol de diferença. Foi assim contra o Mainz, foi assim na rodada retrasada também. E o Stuttgart atravessava um bom momento. No início da partida, eu já comecei a documentar, eu até tuitei, falei com o Guilherme Monteiro sobre isso no Twitter. Foi um jogo que começou muito parelho, com as 2 marcações se encaixando muito. Foi um jogo de muita segunda bola para o zagueiro. O Stuttgart, o Bayern
saía melhor, porque o ataque do Bayern de fato é melhor, tem mais opção, mas eu senti que o Stuttgart não aproveitava muito bem as saídas com o Koulibaly, jogava muito por esse lado do campo, e naturalmente, porque é algo extremamente natural mesmo, o Bayern acabou se desgarrando, de certa forma, dessa marcação do Stuttgart, e acabou deixando sempre um homem a mais quando atacava. Isso deu uma superioridade muito grande para o Bayern nesse primeiro tempo, tanto que teve a jogada do gol, enfim, teve a saída do Coman também, e teve a entrada do Sané, que entrou muito ligado pelo lado esquerdo, enfim, até atuando mais pelo centro como um meia armador, digamos assim, junto com o Miller. E o Bayern no primeiro tempo fez um jogo para 1-0 mesmo, aproveitou a chance que teve. No segundo tempo, o Stuttgart acabou saindo mais para o ataque e, naturalmente, deixou um espaço muito aberto lá atrás, que é tudo que o Bayern quer nesses jogos com esse contexto. Então, eu acho que nessa partida em si, eu acredito que ficou claro para qualquer time da Bundesliga que o principal desafio numa partida contra o Bayern é fazer um jogo muito bom, muito perfeito em todos os setores do campo, porque de fato não tem como o time defender bem e sair mal em transição, para não machucar o Bayern. Então, é complicado, porque o Stuttgart até merecia fazer um gol, assim, porque teve até 2 chances, ótimas chances no primeiro tempo, mas você tem que aproveitar, e quando vem a bomba para você lá atrás, você tem que segurar. Então é muito difícil jogar contra o Bayern, porque é um rolo compressor. Eu acho que quando faz o primeiro e o segundo, se você não tiver uma boa mentalidade de entender que você tem que seguir, continuar, tem que fazer o que tem que fazer, fez no primeiro tempo, principalmente, tentar equilibrar mais o jogo nesse sentido, fazer um jogo melhor ofensivamente, como foi o caso do Stuttgart, eu acho que fica muito difícil o time segurar o placar e, quem sabe, até um empate, pelo menos, é muito difícil. Aparentemente, Ivan, é só o seu Borussia Mönchengladbach que tem aí a fórmula secreta para derrotar o Bayern de Munique com alguma frequência dentro da Bundesliga. De resto, os outros times têm uma dificuldade enorme. O próprio Stuttgart não vence o Bayern de Munique em sua casa há um bom tempo. Mas falando desse jogo 10 de novembro de 2007. Última vitória. Boa, Xará. Mas falando desse jogo especificamente, o Stuttgart foi uma equipe que tentou e conseguiu competir com o Bayern de Munique em muitos momentos da partida, né? A gente já viu esse time do Pellegrino Matarazzo contra o próprio Bayern de Munique fazer esse jogo com mais posse de bola, tentando empurrar o Bayern de Munique para trás. Em alguns momentos da partida, o Stuttgart conseguiu fazer isso, meio que tirando o Bayern de Munique da sua zona de conforto, né? O Bayern de Munique não conseguia encurralar o Stuttgart, deixar o Stuttgart preso no seu campo de defesa. Só que aí falta aquele passo a mais, né? Falta conseguir criar mais chances de perigo para ameaçar o Manuel Neuer. E o Stuttgart também, ele não pode ser tão, digamos, displicente com a bola quando está circulando ela ali na região do meio-campo. Porque 4 dos 5 gols do Bayern de Munique, do 2-0 até o 5-0, todos eles surgiram de recuperações de bola do Bayern de Munique ali nessa região do meio-campo. O Bayern recuperava a bola ali, tinha espaço para avançar em velocidade, e aí eles não perdoam. O Bayern de Munique, quando tem espaço para atacar com velocidade, usando Gnabry, usando Sané, fica difícil de segurar. E foi assim, mais ou menos, que foi construída essa vitória do Bayern de Munique. Pelo menos foi dessa forma que eu vi o placar sendo construído no segundo tempo. E para você, Xará, o que foi determinante aí nessa vitória do Bayern de Munique? O que você me destaca desse 5-0 lá em Stuttgart? Assim, o Ivan teve uma análise perfeita. Eu não consigo nem acrescentar muita coisa. Eu só vou, acho que, relatar um pouco da minha experiência que eu tive vendo o jogo. Porque, assim, depois que saiu 3-0, a gente não tem mais jogo, né? O jogo acaba, porque o Stuttgart começa a ter sucessões de erros e sai o 4º e o 5º gol logo na sequência. Eu diria que, cara, eu chegou nesse momento assim do 5-0, eu comecei a ficar viajando, que, caramba, como esses caras devem ser um dos maiores do esporte, porque você tem uma mentalidade, você
conseguir ter essa garra, essa coisa do vencer, e contra o teu rival, conseguir te destronar é uma parada muito difícil. Porque por isso que surgem também as grandes hegemonias, né? Porque como eu sempre falo, é uma superioridade mental, técnica, psicológica, todos os fatores que envolvem o jogo. O Bayern consegue destruir o adversário dele. Então, esse jogo só foi mais uma prova disso. Acho que só para ressaltar aqui mesmo de dados estatísticos, né? O Bayern o Lewandowski chegou ao 42º gol, igualando o Gerd Müller em 1972. Então, se ele marcar um gol contra o Wolfsburg, ele supera essa marca e se torna o maior artilheiro da Bundesliga em um ano. E o próprio Lewandowski também foi 71 poloneses da Bundesliga. Ele marcou o gol 1000 e o 1001 de um jogador polonês na competição. Então aí o Leva conseguiu bater mais recordes. E o Bayern, como um todo, impôs ao Stuttgart a segunda maior derrota dele na história de jogos em casa, né? A anterior havia sido um Stuttgart 5-0 contra o Borussia Dortmund na década de 80, se eu não me engano. Acho que foi em 82 ou 83, não lembro o ano certo. Lewandowski caminhando aí a passos largos para quebrar mais um recorde que pertencia a Gerd Müller. E se o recorde pertencia a Gerd Müller, a gente tem noção de como é difícil alcançar essa marca. Lewandowski fazendo história nesses últimos anos, principalmente. Impressionante o nível de atuação desse centroavante polonês para o Bayern de Munique. É um negócio assim para a gente parar e admirar o que nós estamos testemunhando, né, como fãs de futebol, como fãs da Bundesliga, porque dificilmente alguém no futuro vai repetir o que o Lewandowski está produzindo atualmente. É um negócio para a gente ter noção de que a história está sendo escrita diante dos nossos olhos, né? A cada rodada que o Lewandowski supera marcas de caras como Gerd Müller. Bom, e agora para a gente chegar na parte final desse episódio do Chucrute FC, a gente pode passar pelos outros jogos que aconteceram nessa rodada. A gente teve uma vitória por 4-0 do Mainz contra a equipe do Hertha Berlim. Hertha Berlim completamente inofensivo durante o jogo. A gente normalmente até está acostumado a ver um Mainz que joga de forma mais reativa, que espera o adversário. Nesse jogo não, o Mainz fez questão de ser protagonista e conseguiu construir uma goleada dessa forma e o Hertha Berlim basicamente não esboçou reação. A gente também teve um duelo importante ali para a parte de baixo da tabela com a vitória do Arminia Bielefeld por 2-0 contra o Bochum. O Bielefeld segue ali na zona de rebaixamento, mas agora consegue diminuir pelo menos um pouco a diferença entre ele e os primeiros times fora da zona de rebaixamento. A gente também teve o 0-0, o único 0-0 da rodada foi entre Union Berlim e Freiburg, duas equipes que estão ali almejando, por que não, uma vaga em competições europeias, mas que não conseguiram marcar gols nesse meio de semana. O Borussia Dortmund venceu o Lanterna Greuther Fürth por 3-0, e apesar desse placar, o jogo não foi tão fácil quanto esse resultado pode indicar. Haaland fez 2 gols, o 2-0 do Dortmund só saiu ali nos minutos finais da partida e durante o segundo tempo o Fürth levou algum perigo, o Borussia Dortmund tomou alguns sustos, o placar poderia até ficar empatado ali na metade do segundo tempo. E fechando a lista de jogos que nós tivemos nessa 16ª rodada, a gente teve o empate entre Augsburg e Leipzig, empate acho que dolorido para a equipe do Leipzig, porque vencia ali até a reta final, mas já depois dos 40 do segundo tempo, o Daniel Caligiuri de pênalti empatou a partida para o Augsburg, que segue ali na briga contra o rebaixamento, mas soma um ponto importante para não se distanciar muito dos demais. Xará, você tem algum destaque sobre essas partidas? Ivan também, fique à vontade para colocar algum outro destaque sobre esses jogos. Eu vou destacar o jogo do Mainz. Eu acompanhei o VT do jogo ontem à noite, na hora do jogo da Copa do Brasil, e me impressionou muito a intensidade que o Mainz imprimiu no jogo. Foi
até um pouco comum. Então, apesar de ser um time que marca alto, que tem que é intenso, mas o nível realmente foi um pouco acima do padrão. E também, obviamente, né, também surpreende a dificuldade do Hertha em conseguir sair de trás, né? Apesar de tentar com Boyata, Stakas, Kaciba, Plattenhardt, Zefuik, mas pouquíssimas jogadas conseguiram chegar à frente e gerar algum lance de perigo ali do Hertha Berlim. Tanto que eu consegui contar. A primeira foi aos 13, com o Belfodil, um chute torto para fora. A segunda, uma cabeçada com o Zelk aos 35 minutos. E aos 40, uma cobrança de escanteio, que eu confesso que eu não consegui pegar, que não foi o jogador que cabeceou aquele lance. Mas que fez uma defesa fácil para o Zentner. E já o Mainz, não. O Mainz teve, além dessa intensidade toda, foi uma questão, muitas vezes, no jogo de ajustar melhor o cruzamento para acertar esse cruzamento. Porque a bola chegava até o fundo. As coisas já aconteciam. Mas faltava um pouco mais de acerto. E no segundo tempo a gente viu isso fluir com muito mais facilidade, né? O 3-0 trouxe um conforto para o Mainz muito grande. E foi o gol de cabeça do Widmer. Mas a nível individual, no jogo como um todo, eu diria que Onisivo, apesar de não ter sido tão brilhante assim, mas só dele brigar, de incomodar, de lutar pelas jogadas, incomodou muito a zaga do Hertha, trouxe um desconforto muito grande e fez com que o Mainz, tendo a segunda bola, fizesse o que tivesse de melhor no jogo, que eram as inversões de bola, sempre acionando o lado contrário do adversário. O segundo gol, apesar de ser uma cobrança de escanteio, sai num chute assim do Hack. O terceiro, com o próprio Widmer fazendo um gol de cabeça. O primeiro gol com um cruzamento do Niakate, cabeçada do Widmer, toque para o centro do Lee, 1-0. Então, isso funcionou muito bem. E até impressiona a dificuldade do Hertha em controlar essas inversões e sempre em trabalhar com poucos jogadores nessa região contrária. Não conseguir ter confronto, conseguir igualar, pelo menos em quantidade de jogadores, para conseguir combater e evitar os cruzamentos. E no geral foi isso, né? Eu diria também enfim, Widmer também fez um grande jogo. Essa questão tática que você apontou aí, Xará, me chamou muita atenção também. É algo muito importante para essas equipes que jogam com 3 zagueiros, né? Você ter os 2 alas com liberdade para chegar no campo de ataque. E o Mainz mostrou isso muito bem na partida, né? Várias vezes o Widmer chegando dentro da grande área para finalizar a jogada ou para dar o passe decisivo. Ele marcou um gol e deu uma assistência nessa partida. E normalmente com passes vindo do lado esquerdo, o gol do Widmer saiu inclusive numa assistência do Aaron Martin, que é o ala pela esquerda, ou seja, esse jogo forte dos alas da equipe do Mainz foi muito importante para a equipe do Bo Svensson, e o Widmer se destacou bastante nessa partida, aparecendo dentro da grande área, apesar de ser um ala pelo lado direito. E um dado estatístico dessa partida é que os ataques do Mainz, a área de ataque do Mainz foi sobretudo nas alas mesmo, 41% para cada ala, esquerda e direita. Então mostra a força desse Mainz, que faz uma temporada muito boa. Acho que para mim é a maior surpresa da temporada, porque eu não esperava um crescimento tão bom assim. Enfim, teve crescimento de peças individuais, como o Widmer, que fez uma temporada muito boa com a Suíça na seleção. Teve o Aaron Martin também, que vem jogando bem. Tem o Bugart no ataque, que é um belo centroavante. Tem o Silva também, que faz um bom trabalho ali no ataque também. Então eu acho que é uma equipe que soube competir muito bem nessa primeira metade de temporada. Se a gente pegar o ano de 2021 como um todo, né, pegando de janeiro até agora dezembro, acho que certamente o Mainz é a grande surpresa no futebol alemão, porque esse renascimento da equipe começou lá em janeiro mesmo, né, com a equipe saindo de uma condição de quase rebaixada para se livrar do rebaixamento e agora pensando até em brigar por competição europeia. Atualmente o Mainz é o 6º colocado, tem 24 pontos, estaria, se o campeonato acabasse hoje, classificado para a Conference League. Bom, nesse meio de semana a gente não teve... Rapidinho, diga. Só para pontuar, o Mainz, com o Bo Svensson, somou 57 pontos, é o maior recorde aí do Mainz dos últimos anos.
Foi um dos times que mais pontuou na Bundesliga nessas últimas 2 temporadas, esse meio de temporada metade da temporada passada. É realmente impressionante o trabalho do Bo Svensson. Mudou a história do Mainz em 2021. Bom, não tivemos rodada da segunda divisão da Bundesliga nesse meio de semana. A última rodada da Zweite Liga acontece agora no final de semana. Mas agora nesse meio de semana a gente teve UEFA Champions League feminina. A gente está tendo, né, a UEFA Champions League feminina. Jogos decisivos, encerramento da fase de grupos. O Bayern de Munique já finalizou a sua participação na fase de grupos. O grupo D terminou com o Lyon como líder e o Bayern de Munique na segunda colocação. O Bayern de Munique, portanto, classificado para o mata-mata da Champions League. O Hoffenheim também terminou a participação, mas terminou eliminado. No grupo C, Barcelona e Arsenal avançaram para o mata-mata. O Hoffenheim ficou na terceira colocação. E ainda nessa quinta-feira, a gente tem a rodada decisiva do grupo A. Grupo A que tem o Wolfsburg, que está empatado em pontos com a Juventus na segunda colocação. O Chelsea é o primeiro colocado do grupo, deve se classificar para o mata-mata. A segunda vaga fica aí entre Juventus e Wolfsburg. O Wolfsburg tem um confronto dificílimo contra o Chelsea, enquanto a Juventus enfrenta o Servette. Teremos a definição desse grupo A nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira termina a fase de grupos da Champions League feminina. Vamos ver se o Wolfsburg consegue se classificar. O Wolfsburg, que é um time que costuma fazer boas campanhas a nível europeu no futebol feminino. Ficamos na expectativa para ver se as Lobas conseguem essa vaga no mata-mata. Bom, e agora sim, para a gente chegar no final dessa edição do Chucrute FC, quero ouvir de você, Xará, e também do Ivan, quais são os 3 destaques individuais da rodada e qual o golaço dessa rodada. Começando por você, Xará, quais são os seus votos? Melhores. Gnabry, Trapp e Widmer. E o gol da rodada vai ser o 1-0 do Bayern contra o Stuttgart, a chapada do Gnabry. Gnabry, Widmer e quem? Trapp. Ah, beleza. Achei que ia ser igual ao meu, mas eu tenho um voto diferente. Primeiro quero te ouvir, Ivan. Quais são os seus votos? Primeiro, Gnabry fez uma excelente partida contra o Stuttgart. Segundo, Lindström, do Frankfurt, que foi decisivo na segunda metade da outra partida. E eu fico em dúvida, mas vou colocar o Schick ali, porque eu acho que foi importante nessa... tem sido muito importante para o Leverkusen, como a gente destacou no decorrer do episódio. Então, esse vai ser o gol. E o gol que eu vou colocar vai ser o gol de letra do Dabur, se eu não me engano, no jogo do Leverkusen e o Hoffenheim. Então, vai ser esses meus destaques. Também vou nesse gol, Ivan. Gol do Dabur, golaço de letra. Ainda pela importância do gol, né? Foi o gol de empate do Hoffenheim na partida. E meus destaques individuais, voto no Gnabry. Impossível deixar ele de fora depois de marcar 3 gols e dar 2 assistências. Widmer e Anthony Modeste, que marcou 2 gols para o Colônia na vitória contra o Wolfsburg. E assim a gente chega ao final de mais uma edição do Chucrute FC. Muito obrigado, Xará. Muito obrigado também especialmente ao Ivan Gabriel, convidado especial aqui do Chucrute nessa edição. Também agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.